Saudações mágicas! Você pode me chamar de Dona Mari e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no Almanaque da Umbanda. E aqui quem fala é Rodrigo Benício, Rodrigo Ben, né? Mas antes de tudo, curta, compartilha, aciona o sininho e vamos ao nosso tema, que é... É um tema que vocês vão adorar, porque esse mês de janeiro é o mês que o povo de terreiro comemora Oxóssi, celebra Oxóssi, que é um orixá muito presente dentro dos cultos afro-umbandistas aqui no Brasil. É um orixá que fala pouco, mas ensina muito. Um orixá que não corre, mas chega. Ele é aquele que aparece sem fazer barulho. Mas quando percebe, já aconteceu, ele já fez, ele já movimentou a tua vida. Então, o Oxóssi é aquele direciona, né? Que guia. Ele é o orixá da caça, ele é o orixá das matas, mas fala sobretudo de sustento e de conhecimento aplicado. Não é somente o saber, é o saber e o saber fazer. É o ir lá e conhecer as ferramentas e saber usá-las para o nosso progresso. Ele é o orixá da sobrevivência inteligente. Ele ensina como viver do que a vida oferece, sem desperdiçar, sem destruir, ou seja, utilizar de tudo que tu tem para o melhor. Né? A sobrevivência, não é a manutenção inteligente, a sustentabilidade, digamos assim. Nossa, né? Total, a sustentabilidade. Então, tudo que é relacionado com o alimento, com botar para dentro, ir lá, buscar o nosso sustento, a prosperidade, que vem desse equilíbrio do recurso bem utilizado, ele tem a ver com a axé de Oxóssi. Ele é aquele movimento preciso, sem excessos. Como o Rodrigo disse, tem a questão de usar os recursos de maneira sustentável, no momento certo, da forma certa, para assim prosperarmos. E isso é muito atual, né? Porque a gente vive numa lógica de gastar energia demais e para pouco resultado, né? E o Oxóssi, ele vem de uma forma equilibrada. A mesma energia que você gasta para resultados grandiosos, né? Porque é direcionado. Então, é muito sobre isso, né? Ele vai num caminho diferente, numa lógica contrária, de que menos movimento, mas com mais consciência, né? Então, é incrível, né? Porque é sobre não usar tanta força, mas sim a inteligência. A inteligência é que muitas vezes a pessoa esquece que tem, né? É que a gente tem uma cultura, assim, muito da força, do excesso, do muito. Gente, é muito, muito louco, né? De fazer muito barulho, de se mostrar muito presente, de estar todo o tempo ali. E tem tudo a ver com uma das lendas mais conhecidas de Oxóssi, que é a lenda do caçador de uma flecha só. Existem muitas lendas, muitos itãs de Odé, Oxóssi. Fala-se muito da relação dele com a própria mãe, que é Iemanjá, com os reinos que ele governou, que ele prosperou através da sua caça, a relação dele com Ossan na mata, a relação dele com Otim, que lá no sul a gente cultua muito esse casamento de Odé com Otim. Mas, com certeza, o que mais representa para mim o arquétipo de Oxóssi é essa lenda de Oxóssi salvando o reino inteiro através de uma flecha só, né? Aqui, a nossa roteirista trouxe a lenda numa versão assim bem um pouco diferente daquela, porque tem muitas versões. Como são lendas se contam de várias formas, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Mas tu vê, eu tava vendo no livro de Pierre Berger. Amor, pega lá o livro para nós.
E daí a gente olha junto, quero mostrar para vocês, porque é uma joia esse livro, sabe? Então, para você que tem interesse em conhecer esse trabalho, e não é esse o único livro de Pierre Verger, tá, gente? Ele tem muitos outros livros que contam lendas de orixá, que contam sobre tradições de terreiro. É um francês, ele é fotógrafo e ele se iniciou no candomblé, inclusive, né? Ele é um iniciado de Xangô e ele participou de rituais dentro de terreiro e foi autorizado que ele registrasse tanto com fotos quanto, né, com a sua própria fala, né? De tudo que acontecia lá no início do século passado, tá, gente? Faz bastante tempo. E ele fez tanto viagens pelo Brasil, conhecendo o candomblé, quanto ele foi para a África conhecer o culto aos orixás na África. E ele foi, com certeza, iluminado pelos orixás para poder trazer toda a narrativa a respeito dos orixás. E aí teve um babalorixá, se não me engano, que ajudou ele a escrever esse livro, trazendo os itãs, né? O babalorixá Balbino Daniel de Paulo, do terreiro Axé Opoaganju, Abaraí, na Bahia, né? A Gbobangulê, Aladê, na África, que com certeza ele ajudou ele a escrever essas lendas, né? É um livro muito bonito, ele é super bem ilustrado, então ele é muito lindo. Eu acredito que seja muito importante você ter na sua biblioteca, caso você realmente queira conhecer a tradição dos orixás. A nossa tradição, ela é oral, né? Sim. E com certeza, ele tendo escrito isso através de tantas fontes, faz com que tudo fique mais bonito, assim, é um registro muito, muito, muito bonito. Então eu vou ler aqui essa lenda para vocês e aí nós vamos conversar sobre ela depois, né? Ok. Olofim era um rei africano da terra de Ifé, lugar de origem de todos os iorubás. Cada ano, na época da colheita, Olofim comemorava em seu reino a festa dos inhames. Ninguém no país podia comer dos novos inhames antes da festa. Chegado o dia, o rei instalava-se no pátio do seu palácio. Suas mulheres sentavam-se à sua direita, seus ministros à sua esquerda, seus escravos sentavam-se atrás dele, agitando leques e espanta-moscas, e os tambores soavam para saudá-lo. As pessoas reunidas comiam inhame pilado e bebiam vinho de palma. Elas comemoravam e brincavam. Mas, de repente, um enorme pássaro voou sobre a festa. O pássaro voava à direita e voava à esquerda, até que veio pousar sobre o teto do palácio. A estranha ave fora enviada pelas feiticeiras, furiosas pois não foram convidadas para a festa. O pássaro causava espanto a todos. Era tão grande que o rei pensou ser uma nuvem cobrindo a cidade. Uma nuvem cobrindo a cidade toda, pensa. Imagina o tamanho do pássaro. Sua asa direita cobria o lado esquerdo do palácio. Sua asa esquerda cobria o lado direito do palácio. As penas do seu rabo varriam o quintal e sua cabeça cobria o portal da entrada. As pessoas assustadas comentavam: "Ah, que esquisita surpresa! De onde veio esse desmancha-prazeres? E o que veio fazer aqui? Ô bicho feio de dar dó! Sinistro que nem urubu! Como nos livraremos dele? Vamos rápido chamar os caçadores mais hábeis do reino." Deidô trouxeram o Xotogum, o caçador das 20 flechas. O rei ordenou-lhe matar o pássaro com suas 20 flechas. O Xotogum afirmou: "Que me cortem a cabeça se eu não o matar", e lançou suas 20 flechas, mas nenhuma atingiu o enorme pássaro. O rei mandou prendê-lo. Demoré chegou ao Xotogui, o caçador das 40 flechas. O rei ordenou-lhe matar o pássaro com suas 40 flechas. O Xotogui afirmou: "Que me condenem à morte se eu não o matar", e lançou suas 40 flechas, mas nenhuma atingiu o pássaro. O rei mandou prendê-lo. Deilaré apresentou-se ao Xotadotá, o caçador das 50 flechas.
O rei ordenou-lhe matar o pássaro com as suas 50 flechas. Oxótô afirmou: que exterminem toda a minha família se eu não matar. Lançou suas 50 flechas e nenhuma atingiu o pássaro. O rei mandou prendê-lo. Diremã chegou finalmente Oxotocanchoxô. Diremã chegou finalmente Oxotocanchoxô, o caçador de uma flecha. O rei ordenou-lhe matar o pássaro com a sua única flecha. Oxotocanchoxô afirmou: que me cortem em pedaços se eu não matar. Ouvindo isso, a mãe de Oxotocanchoxô, que não tinha outros filhos, foi rápido consultar o Babalaô, o adivinho, e saber o que fazer para ajudar o seu único filho. Ah, disse Babalaô, seu filho está em um passo da morte ou da riqueza. Faça uma oferenda e a morte se tornará riqueza. E ensinou-lhe como fazer uma oferenda que agradasse às feiticeiras. A mãe sacrificou então uma galinha, abrindo-lhe o peito, e foi rápido colocar na estrada, gritando 3 vezes, que o peito do pássaro aceite esse presente. Foi no momento exato que Oxotocanchoxô atirava sua única flecha. O feitiço pronunciado pela mãe do caçador chegou ao grande pássaro. Ele quis receber a oferenda e relaxou o encanto que o protegera até então. A flecha de Oxotocanchoxô o atingiu em pleno peito. O pássaro caiu pesadamente, se debateu e morreu. A notícia espalhou-se. Foi Oxotocanchoxô, o caçador de uma flecha só, que matou o pássaro. O rei lhe fez uma promessa. Se ele o conseguisse, ele ganhará a metade da sua fortuna. Todas as riquezas do reino serão divididas ao meio, e uma metade será dada a Oxotocanchoxô. Os 3 caçadores foram soltos da prisão e, como recompensa, Oxotogum, o caçador das 20 flechas, ofereceu a Oxotocanchoxô 20 sacos de búzios. Oxotogui, o caçador das 40 flechas, ofereceu-lhe 40 sacos. O caçador das 50 flechas ofereceu-lhe 50. E todos cantaram para Oxotocanchoxô. O Babalaô também juntou-se a eles cantando e batendo em seu agogô. Oxóssi, 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 o caçador Oxô é popular. E assim é que Oxotocanchoxô foi chamado de Oxóssi. Oxóssi, Oxóssi, Oxóssi. Ah, vai dizer. Muito legal, né? Ó, gente, olha só que linda a gravura. Eles retratando o tamanho do pássaro em relação aos caçadores, olha só. O caçador tá aqui e aqui tá o pássaro, né? Eu gosto muito dessa lenda, né? Porque ela é muito forte, né? Primeiro, porque fala muito da vida ter seus equívocos. Como é que o rei não chama as mães feiticeiras para comemorar com ele, né? Essa foi a primeira falha, né? Por que não chamou todos? Por que excluíram, né, as mães, as ancestrais ali? Porque é uma força espiritual. Ou seja, ele estava movimentando muito o material e esqueceu do espiritual. Exatamente. Né? E no desenvolver ali, todos estavam muito no material. E para vocês verem, né? Foi até o caçador com 50 flechas e não foi capaz de matar o pássaro, né? Aí chega o caçador de uma flecha só. Ele tinha uma flecha só e ele era filho único. Mas olha só, né? O que faz a sagacidade de quem tem fé e de quem segue a intuição. A mãe dele foi correndo consultar o Babalaô, que lhe deu as orientações necessárias para que ela fosse lá e fizesse a oferenda às mães feiticeiras. Elas só queriam um reconhecimento. Sim, e é seguir primeiro a intuição, ir ao espiritual, que é através do espiritual que vem o material. Tanto que ele foi aceito a oferenda, né, foi o reconhecimento de que elas pertencem ali ao reino, e houve o reconhecimento também, através da espiritualidade, o material para o próprio caçador. E aí ele precisava só de uma flecha. Então, muitas vezes, né, o que nos ensina? Primeiro, né, para mim, a questão da fé ali é muito... E seguir as orientações da espiritualidade e ver todos os recursos que você tem a seu dispor. Ele tinha uma flecha, mas a mãe dele tinha fé.
Quando a gente une os recursos certos, tudo é possível. Tudo é possível. No exato momento que ela faz a oferenda, ele acerta aquela única flecha. E muitas vezes, né, nós na nossa vida não acreditamos que somos capazes de adquirir alguma coisa, ou de conquistar alguma vitória, porque a gente tem a impressão de que os recursos não são suficientes. E que precisamos forçar, trabalhar muito, se desgastar muito, porém daí quando a gente tem foco daquilo que a gente quer, daquilo que a gente necessita, e também trazendo a espiritualidade, recorrendo ao invisível que sabe o que está no nosso caminho, que a gente não enxerga, tudo focado nessa flecha só, né? E atingir o alvo. Tu vê que aqui aí a nossa assistente de roteiro diz, né? Uma fala até para ti, né? Não sair atirando para todo lado achando que quantidade resolve falta de direção. Então, muitas vezes a gente tem mais que suficiente de recursos, mas como a gente não sabe direcionar ele da forma exata, também perdemos, né? Sim. Eu acho essa lenda fantástica. E você, teve algum insight dessa lenda? Comenta aqui pra gente que eu quero saber. Porque é muito rica esses detalhes dessa lenda. E se tu prestar atenção, em todas as lendas dos orixás, eles trazem uma percepção para que você utilize o tempo todo. Não era só naquela época lá, tu utiliza hoje. Essa lenda de Oxóssi vem trazendo assim, ó, o foco, o discernimento e pontuar aquilo que é necessário. Não desperdiçar, e principalmente não desperdiçar as próprias energias vitais, né? Sim. Sair atirando de tudo que é lado não é você fazer mais coisas, mas sem direção. E entender que você não precisa de muitos recursos, precisa dos recursos certos. E o Oxóssi nos ensina isso todos os dias. Nem sempre fartura é abundância, né? E a fartura é tu ter o que precisa, né? Então, por exemplo, eu estou aqui num processo de dieta, preciso emagrecer 10 quilos pela saúde, principalmente da minha coluna. A gente tem muito acesso à alimentação aqui, do jeito que a gente quiser. E, na verdade, quando eu entro em dieta, a gente acaba diminuindo nossos custos com a alimentação. Então, é tão inteligente tu usar os recursos certos que tu acaba prosperando mais. Então, é maravilhoso. Vamos conhecer um pouquinho mais de Oxóssi dentro da religião. Aqui a gente fala de dias da semana. Aqui a minha assistente também errou um pouquinho, mas aí a gente sabe, a gente tem conhecimento. A minha assistente chama-se ChatGPT, mas sinceramente ela só me ajuda a organizar as minhas ideias, porque aqui a gente fala de coisas que a gente conhece bem, graças a Deus, né? Então, eu não sou mãe de santo de ChatGPT, eu sou mãe de santo de uma vivência né, de décadas na religião, então isso aqui é só para organizar, só uma ferramenta, né? Só para organizar. Ela diz aqui, né, que dentro das tradições, o Oxóssi é cultuado principalmente quinta-feira. No Batuque é na sexta-feira, tá? Tanto que o Rodrigo é nascido de sexta e e aí ele é iniciado para Odé dentro das tradições do Batuque do Rio Grande do Sul. Então, lá no Sul, nós cultuamos Odé na sexta-feira e aqui para cima, na maioria das tradições, de quinta-feira. Eu acho interessante porque eu nunca ouvi na religião tradicional urubá que tem essa separação de dias. Isso é uma coisa bem tradicional nossa. Então, ou de quinta ou de sexta, dependendo de onde você estiver, tá? Você peça clareza, peça discernimento, peça foco naquilo que realmente é importante. Então, toda vez que a gente tem um propósito, toda vez que a gente tem um objetivo, toda vez que a gente tem um alvo para atingir, por mais que pareça difícil, por mais que pareça que a gente não tem os recursos suficientes, a gente vai lá e faz uma oferenda ao Oxóssi, pedindo muito, ele nos deu o direcionamento certo. Eu acho interessante que no Batuque do Rio Grande do Sul, né, a gente poderia se aprofundar, falar horas sobre o Oxóssi aqui, sobre Odé, né? Olha só que interessante, Rodrigo, vem comigo. Nessa lenda do P.R. Verger, né, nessa versão que ele conta,
dentro do conhecimento todo que a gente sabe que tem, eu tava pensando, faz uma oferenda para Oxóssi, eu pensei, e para a mãe dele também, né? Claro. E aí, dentro do Batuque do Rio Grande do Sul, é muito associado o culto dele ao feminino junto, né? Sim. Muitos cultuam junto com o Iemanjá direto, a gente tem muito culto com o Odé junto com o Iemanjá, tanto que dentro das nossas tradições do Batuque, dentro das tuas feituras, Iemanjá trabalhava muito, né? Sim. Às vezes até mais que Odé. Né? Ou então Otim, que e lá no sul é a companheira inseparável dele. Então dizem que Otim dizia para onde ele tinha que atirar e aí ele atirava e acertava. E nenhuma oferenda é feita lá no sul para Odé que não tenha Otim, que a gente não reverencia Otim junto. Então olha a força do recurso do equilíbrio do feminino e do masculino, da ação e da magia e da intuição, né, toda junta. Eu acho, olha só, batuqueiros, vocês são, assim, nós e vocês, todos nós, é foda, é o nosso... Gente, quanto mais eu conheço cultos aos orixás, tanto brasileiros quanto fora do Brasil, mais eu me orgulho de ter saído do Batuque do Rio Grande do Sul, saído do, digo, ter berço seja o meu berço, as minhas raízes serem do Batuque do Rio Grande do Sul. A sabedoria, a tecnologia, a ciência, a medicina do batuqueiro é realmente fantástica, tá? É voltar, muitas vezes os novos que estão se iniciando agora, é voltar para as raízes, nunca esquecendo que os mais antigos deveriam ser reverenciados. Tem que voltar a reverenciar os antigos, que eles têm a sabedoria. Infelizmente vai se perdendo, né, dessa oralidade. Vai ao mais antigo e conheça, saiba fazer do principal, do mais simples ao mais complexo, através do mais antigo, né? Do sábio. E aí, então, ó, se você tá pelo sul, prefira cultuar ele na sexta-feira, porque daí o inconsciente coletivo tá voltado para essa energia. Se você tá pro sudeste e para cima, cultua na quinta. A gente faz muita coisa aqui conforme o sincretismo aqui de cima, conforme os costumes daqui, porque a gente tá nesse inconsciente coletivo. Apesar de a gente ter muito forte a raiz no batuque, e muitas coisas a gente continua fazendo como no batuque. Então, peça clareza, organização da vida e direcionamento espiritual. E vamos falar um pouco de sincretismo. Eu sei que muita gente é contra o sincretismo, mas também foi uma tecnologia que os nossos ancestrais usaram para poder perpetuar o culto. Eu respeito muito o sincretismo, sou sincrética, principalmente na Umbanda. Nos orixás eu não sou tão apegada ao sincretismo. Por exemplo, eu que sou iniciada de Iemanjá, eu não festejo ela no dia 2 de fevereiro, eu festejo ela todos os dias. Não tem dia certo para mim. Mas dentro da Umbanda eu acho muito bom, assim, acho que organiza o calendário, inclui todos no mesmo direcionamento. E a gente vai voltar a falar sobre sincretismo e Umbanda. Se você quiser que eu faça esse tema logo aqui para nós, deixa aqui nos comentários que eu já coloco nos próximos vídeos. E então, Oxóssi ele foi sincretizado principalmente como São Sebastião, que o dia dele é justamente 20 de janeiro. E é muito... foi simbolizado por causa das flechas, né? Que ele, de resistência, São Sebastião, ele foi condenado a morrer de flechada, né? Ele foi condenado por causa da resistência dele contra uma força que eles estavam indo contra, né? No caso, ele foi a resistência dessa ele guerra, foi um mártir da Igreja Católica, né? De uma imposição. E ele foi condenado a morrer a flechadas, né? Então, é por isso que esse sincretismo de Oxóssi foi simbolizado em São Sebastião. Então, normalmente quando você vê num congá de Umbanda um São Sebastião, eu não tenho São Sebastião aqui no meu congá. Eu não gosto de imagens de sofrimento. Então, assim, Jesus Cristo crucificado, vocês não vão ver. Aí, o São Sebastião todo flechado, não curto. Não curto São Jerônimo também, ele cheio de chaga. Não sou muito... Não é São Jerônimo, São Lázaro. São Lázaro, exato.
né? Então eu não Seu curto. Jerônimo tá É, aí o sentado. seu Jerônimo tá sentado ali. Aí, seu na Jerônimo pedra. eu gosto, porque ele tá Tá belíssimo, sentado ali do lado do leão. escrevendo seu bom livro, entendeu? Com o leão do lado. Eu gosto de imagens de força, assim, né? Então vocês não vão ver eu com imagens assim muito sofridas no nosso congá. A gente tem que respeitar as estratégias dos nossos ancestrais, né? E as cores? E as cores de Oxóssi? Costumam ser verde. As matas, por causa das matas, mas lá no sul, o batuque lá, Odé é azul, azulão, ó. Bem assim, Bem azulão, azul com azulão. branco. Sim, azulão e azul com branco, né? Por causa da... Justamente por essa... Clareza que ele traz, a clareza, e mais a... Essa relação com as mães, né? Sim, o equilíbrio, né? O equilíbrio da força do azul, da potência. ação. Porque azul também é muito do mental. Vai muito do consciente coletivo, que ele vai... Usa o mental, né? Para saber exatamente aonde... E usa do silêncio, e aonde que a gente tem que silenciar? Na cabeça. Para poder saber exatamente aonde que tem que flechar. E a flecha, a ação, consistência, foco, tudo isso aí através do azulão. Exatamente, né? E é sempre ligado às matas, a cura, a natureza viva e o próprio saber, né? É o padroeiro dos caçadores, agricultores, tudo que vem a alimentação, né? Do alimento, da abundância, da prosperidade ali, através de uma mesa próspera. Né? Eu gostei muito aqui dessa anotação, dizendo que ele trabalha de forma autônoma, estratégica e criativa. Então, ele também ajuda as pessoas que são autônomas, né? Você, empreendedor, empreendedora, que quer atingir os seus objetivos, venha para o nosso treinador, coach, Odé, aprender a alcançar suas metas. Foco! Vença em silêncio. Vença em silêncio. Quem muito faz barulho não alcança o que quer. Gente, você já viu um caçador, um pescador conseguia pegar uma presa gritando? Então agora a gente inclusive vai pegar esse gancho para falar dos arquétipos dos filhos de Oxóssi, né? Os filhos de Oxóssi costumam ser pessoas... Eu convivo com uma pessoa de Oxóssi, Odé, a vida inteira, 20 anos já. Gente, às vezes o cara é incrível. Às vezes, tu não escuta ele chegando. Até hoje, ele me assusta às vezes, porque ele anda assim, tu não escuta os passos do cara dentro de casa. Muito reservado, poucas ideias, poucas falas, né? E até muito reservado, no caso do Rodrigo, muito reservado, inclusive. E aí a gente conheceu dois tipos de filhos de Odé. Tem aqueles que são como o Rodrigo, tem aqueles que são mais ativos. Sim, eu acredito que seja, como lá no batuque, os ajuntogos, né? Como nós chamamos. Que daí prevalece passagens, as passagens, prevalece as passagens. Mas aquele Odé, o Oxóssi raiz, ele é aquele que ouve mais do que fala. Ele percebe tudo ao seu entorno, por onde vai chegar, e chega no lugar, né? Observa tudo, onde é que pode começar a conversar. Porque a gente vai exatamente em qual, por exemplo, chega uma festa, tem os grupos, a gente percebe em qual grupo que vai ser mais aproveitado aquela conversa, mais utilizado. Mas como todo arquétipo tem a sombra, então a gente vai conhecer o cara que é conversador, que é contador de história, que é mentiroso. É o legítimo pescador, né? A gente vê muito assim, o pessoal falando, filho de Oxóssi enganador, sabe? Tem a coisa assim, meio corrupta, tal. E é mesmo a sombra. Se tu tem a sombra sobressalente, é justamente para te trabalhar. Porque não é para te usar excluir. daquilo como... Não, e usar o arquétipo como se fosse uma muleta para tu ser um FDP, entendeu? Exatamente. Porque a sombra vem justamente para te trabalhar, para aquilo ali não seja contra você. Em alguma situação tu tem que ser esperto, não um matreiro, aquele que... eu vou sair dessa situação assim, dessa forma. Não prejudicando o outro, mas... sendo rápido, vamos, rapidez. Nada de, eu vou me vencer em cima daquela pessoa. Não.
aí isso daí já é antiético. Uma coisa aqui das minhas anotações que tem é o isolamento, o excesso de isolamento, dificuldade de pedir ajuda, né? Justamente por ser uma sombra da autonomia de Oxóssi. Então... Mas em excesso vira solidão, né? A pessoa fica ali numa situação que não sabe. Aí fica ali naquele drama, ninguém me ama, ninguém me quer, é só eu que faço tudo. Isso daí também, em excesso, essa solidão tem que ser uma solitude. Eu tô aqui no meu lugar, tá, eu já fiz o que tinha que fazer, agora vamos juntar todo mundo para fazer junto. Aí sim, aí se prevalece a astúcia do caçador para poder potencializar o que de melhor de cada um tem, né? E na Umbanda, né, o Oxóssi é uma linha cultuada na Umbanda bem importante. A linha de Oxóssi, então, se manifesta como? Principalmente na linha de caboclo, né? Tanto que na Umbanda, aqui no Sudeste, principalmente, os dias de Oxóssi é quinta-feira justamente porque é um dia dos caboclos, né? Não é só Oxóssi, é toda a linha de caboclo. Né? Então a gente vai ver caboclo da mata, caboclo, que nem aqui na nossa casa a gente cultua pajé pena branca, o próprio Oxóssi, caboclo caçador, Jurema flecheira, Jupira, Jacira, apesar de que Jacira não necessariamente é uma cabocla de mata, né? Então todos os caboclos da mata, né? Então a gente cultua dentro da linha de Oxóssi, né? Tem as caboclas e caboclos de pedreira e caboclos de cachoeira, que daí vem numa linha de Xangô, às vezes vem numa linha das mães, né? Mas daí na linha de Oxóssi a gente cultua aqui caboclo sete flechas, caboclo pena branca, já falei uma outra vez. Então a gente vai ver esses caboclos que trazem muito a linha da cura e a linha da sabedoria. O caboclo pena branca, ele é um mestre aqui nosso, que nos orienta assim na vida. A questão da caça e da prosperidade, a gente trabalha muito com eles também. Então, é realmente uma linha maravilhosa de se trabalhar, ensinando as pessoas a se reconectar com os seus próprios propósitos. Trabalham abrindo caminhos, limpando confusão espiritual, porque muitos vêm com questões espirituais e se sentem sozinhos, presos em algum lugar. Então, eles vêm trazendo a clareza. Como, por exemplo, se tu tá preso numa mata, tu tem que correr para a luz ali para achar uma clareira. E é esse aspecto aí que os caboclos trabalham para guiar espiritualmente. Então, assim, como atrair o axé de Oxóssi para sua vida? Então, a primeira coisa, sem pressa. Oxóssi não responde à pressa, porque caçar exige foco e paciência. Coerência, né? Responde a coerência, tu ser constante naquilo que tu quer. Contato com a terra, né? Contato com a natureza. Então, busque sempre cuidar da natureza ao seu redor, né? Ser um bom guardião da terra. E organize a sua vida material também. Estude com propósito. Tenha foco, mas sem pressa. Siga o seu próprio ritmo. Porque muita gente, mas eu tô atrasado. Não, você está no seu tempo. Se você correr, você vai deixar de aprender alguma coisa. Então, faça no seu ritmo. Né? Exatamente. É muito sobre os seus comportamentos, tá, gente? Atrair o axé de Oxóssi para sua vida não é sobre você vestir azul ou verde, fazer uma oferenda na mata e tá sempre enfiado dentro do mato porque eu sou de Oxóssi e você não ter atitudes e comportamentos no seu dia a dia que honrem aquele axé. Então, seja uma pessoa organizada, seja uma pessoa que não fala demais, fora do tempo certo, use seus recursos com sabedoria, não precisa de muito, precisa do que é necessário, não faça muito barulho, né? Viva com presença, tenha atenção. Se você fizer uma oração em silêncio bem feita, junto com essas ações, dentre tantas outras que a gente vai cultivando conforme vai se conectando com a energia do orixá, você vai ver o resultado na sua vida. O que afasta o axé de Oxóssi? O Oxóssi se afasta quando há desperdício. Desperdício de energia, de recursos, de tempo. A ganância, aquela falta de foco, promessas não cumpridas.
Aquela situação assim que, tu te comprometeu e simplesmente, não vou fazer. Tu te comprometeu, tá? Não, mas é com dinheiro? Não, é com a tua presença, a tua clareza, né? Se compromete com, por exemplo, nós nos comprometemos em estar aqui terças, quintas e sábados. Né? E aí chega um dia, a gente simplesmente, não vou. Como assim? Tu te comprometeu a cumprir isso. Não vai te cair um pedaço. Vai lá, cumpra o teu dever, depois tu faz o que tu tem que fazer. Exatamente. E aí, minha filha, quando você deixa de lado esses comportamentos que honram Oxóssi, não é que ele vai te castigar, mas ele simplesmente vai se desligar aí do seu campo energético. Você não vai mais sentir a clareza dele na sua vida. E aí eu acho bem temerário, porque todos os orixás são energias da natureza que são essenciais para a nossa vida, para a nossa existência, né? Parece uma punição, mas não é, simplesmente você não se conecta com aquela energia. Perde. Quando ele se retira, a vida perde a direção. E eu me vejo em muita situação assim, eu sou muito dedicado ao que eu me comprometo, mas se a pessoa ali que eu estou comprometida não der assim um mínimo de retorno, não digo agradecimento, não, esteja presente junto, eu me retiro. E nunca mais. E não dá nem satisfação. Não, eu simplesmente saio, tá? E era isso, né? O Oxóssi nos ensina principalmente que não é sobre ter muito, fazer muito, né? É sobre você olhar para onde você está colocando os seus recursos. Sobre saber exatamente onde mirar, o foco. Aonde você está gastando as suas flechas? E aonde falta silêncio para ouvir a sua intuição. Escute a sua intuição. E eu espero que esse momento que nós passamos juntos, eu espero que nesse vídeo você tenha se aproximado mais desse axé maravilhoso e que ele abençoe muito a todos nós, a sua vida, a minha, e que esse ano que ele está muito presente, você possa alcançar todos os seus objetivos. E se não tiver, se tiver com dificuldade de alcançar seus objetivos, de saber onde aonde mirar, né? Considere consultar conosco, né? Fazer uma consulta com tarô, né? Pode marcar comigo ou com o Rodrigo. Estamos aí com as nossas agendas abertas, os horários são limitados. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, que nós vamos ter o prazer de passar todas as orientações para você, de valores, horários disponíveis, formas de pagamento para você vir aí, né? E receber uma mensagem personalizada para você e um direcionamento para sua vida. Salve Oxóssi, tá? Que é o guardião desse ano, né? Um dos guardiões desse ano. Então tenha discernimento, tire daqui, ponha no papel e foque naquilo que você quer, principalmente na sua intuição. Gratidão, gratidão, gratidão e até o próximo vídeo.